Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, né, aqui da parte de metrologia, né, falando sobre relógio comparador, né. Ontem já passei um vídeo para vocês, né, explicando aqui, né, uma leitura, e hoje a gente vai fazer mais um para reforçar, utilizando aqui o simulador da Mitutoyo, né, grande fabricante aí de instrumentos voltados aí à parte metrológica, né. Então aqui peça padrão 76 milímetros, né, ou seja, essa simulação utilizando o relógio comparador, tomando como referência de uma peça padrão, né, ou seja, ele setado nessa peça, né, com a referência 0, e aí ele passa para uma outra peça, que aí de fato é a análise que a gente vai fazer, e aí essa peça pode estar maior ou menor, que é o que a gente vai analisar, e se estiver maior ou menor, quanto é que está passando, né. Então vou colocar aqui para aproximar, né. Para quem viu o exemplo ontem, verificou que o ponteiro do mostrador principal, né, que é esse aqui, ele estava deslocando para direita, né, ele estava deslocando para a direita, né, então nesse caso aí o valor estava maior, né, e aí no caso agora ele está deslocando para a esquerda, né, então quer dizer que o valor está menor do que a referência ali do padrão, né, então a gente vai ter 76 milímetros menos um determinado valor, que é o que a gente vai interpretar agora, né, só para confirmar. O contador de voltas ele não passou de 1 milímetro, né? Ele está menor. E aí lembrando, né, se o ponteiro do mostrador principal desloca no sentido anti-horário, né, o contador de voltas ele gira no sentido horário e vice-versa. Né? Mas aí no caso o ponteiro do contador de voltas ele não chegou a passar ali de 1 milímetro. Né? Há um detalhe interessante, deixa eu dar um zoom aqui. Lembrando sempre que o contador de voltas e o display principal ele traz aquela relação ali da simetria do valor, né? Se ele vai estar para um lado maior ou menor, enfim, dependendo da leitura que você está fazendo, né? Então, exemplo, se você observar aqui no contador de voltas, observa que os números maiores, né, eles têm essa relação ali do sentido anti-horário. Porque a tendência, né, ou a tendência não, né, a indicação ali base para o relógio é aquela tendência ali de verificação de valores maiores, mas só que obviamente pode ocorrer o contrário. E aí tem esses números menores aqui, que indica exatamente quando ele está no sentido oposto, né? Que seria o caso agora. Como ele está indo aqui para a direita, né? Então a gente teria como referência o 0 aqui menor e o 1 aqui, né? Seria esse 1 aqui, né? Então para não fazer a relação da contagem regressiva, né? 0, 9, 8, enfim. Então no caso aqui ele não está passando ali do 1, né? E no mostrador principal a mesma coisa, né? Observa que ele tem aqui números maiores e números menores, que é aquela relação ali da simetria, né? Dá para observar bem aqui, né, de um para o outro, com base na interpretação que você está fazendo, se vai ser para um sentido ou para o outro. Beleza, então vou dar um zoom novo aqui para a gente fazer a leitura. Né? Então a gente já viu que o valor aqui analisado está menor do que 76, né, por causa dessa questão do deslocamento, né, no caso indicando ali para o sentido anti-horário. E aí no caso agora é só verificar o quanto foi que ele deslocou, né? Então no caso aqui, ó, ele passou 1 centésimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já passou 7 centésimos e está antes do 8, né? Ou seja, a gente já tem aí nesse caso aí 7 centésimos de milímetro, só que ele passou um pouco. Então a gente considera aí também um valor milesimal, então eu vou considerar aí 3 milésimos. É a mesma referência que a gente viu no exemplo de ontem, né? Ele ficou, no caso ele ficou maior 7 centésimos, né? Então no caso a gente somou com o valor indicado. Como ele ficou menor, a gente vai fazer 76 milímetros menos, né, 0,073, né? 76 milímetros menos 73 milésimos. Então no caso vai ficar igual a, deixa eu colocar aqui a resposta, vai ficar igual a 75,927, né? Ou seja, 75 milímetros e 927 milésimos de milímetro, né? Vamos colocar aqui na resposta para ver se o valor ele vai bater certinho, né? 77,927. Bom, parabéns, sua resposta está correta. Então é isso. Valeu!